Vamos Tá iniciar bom? então, irmão Ezequiel, em nome de Jesus Vamos lá. Cristo. Amém? Vamos lá. Eu preciso trabalhar essa chave com o senhor, porque é uma chave Aham. muito, mas muito importante para a nossa vida ministerial. Tá bom. Porque agora, a partir de agora, nós não vamos trabalhar mais para desbloquear o senhor. O senhor já está desbloqueado. Amém. O senhor já conseguiu acessar os códigos e já virá Aham. as chaves que precisa para o senhor desbloquear a sua vida ministerial. Aham. Então, não tem nada que possa impedir o senhor agora de prosperar no seu ministério. Glória a Deus. Mas, nessa mentoria, eu ainda preciso trabalhar com o senhor para poder preparar a sua mente, preparar o seu coração para o futuro. Aham. Tá bom. E quando a gente começa a mudar o nosso ponto de vista e começar a olhar e acessar os códigos da maneira certa, a gente, além da gente sofrer menos, a gente cresce de uma forma exponencialmente extraordinária. A gente cresce muito, em outras palavras, a gente cresce muito, tanto como pessoa, como profissional, como ministro do evangelho, como esposo, no seu caso. Então, o Aham. crescimento só tende a fluir. Eu vou desenhar algo aqui, eu quero que o senhor fala para mim o que é que está desenhado, tá bom? O que o senhor acha que é isso aqui? Está conseguindo enxergar? Tô. O que o senhor acha que é isso aqui? Isso deve ser uma vasilha, né? Vamos ver se o senhor acerta agora. Um copo? Um copo. Agora, eu vou tentar desenhar mais ou menos o meio dele. Vamos supor que a gente enche esse copo com alguma coisa. Vamos supor que seja água. Eu vou desenhar aqui de outra cor, ó. Bem no meio dele. Agora eu quero te fazer uma pergunta, irmão Ezequiel. No seu ponto de vista, esse copo está quase cheio ou quase vazio? Ele está quase vazio, porque a pessoa que tomou até ali, ele vai tomar o resto, né? Então ele está quase vazio, Está quase vazio. certo? Aqui nós temos duas opções. A primeira opção é a gente olhar para esse espaço aqui, ó, vazio, e dizer, ele está quase vazio. É. Ou se não, a gente tem a opção de olhar para o líquido e dizer que ele está quase cheio. Aham. Ou seja, as duas respostas estão certas. Ele pode estar tanto quase cheio como quase vazio. O que muda de uma resposta para outra? Me responde o senhor. Se estiver esvaziando ou se estiver enchendo, hein? Sim, mas em relação às duas respostas, eu posso dizer que ele está quase cheio e outra pessoa pode dizer que ele está quase vazio, que os dois estarão certos. Mas o porquê da diferença da resposta? Porque cada um pode ter um ponto de vista, né? Exatamente. O senhor falou a palavra-chave. O ponto de vista. E isso é muito importante na nossa vida. Aham. E nós precisamos ter uma compreensão bem
ampla dessa ideia que eu esclareci para o senhor aqui no quadro, para que a gente possa virar essa chave de hoje. Aham. O que é uma pessoa que enxerga o vazio? E a outra pessoa que está enxergando, nós não estamos falando de ponto de vista? Ponto de vista, né? Então, qual que é o ponto de vista da pessoa que está vendo ele quase vazio? E qual que é o ponto de vista daquele que está vendo quase cheio? Porque o senhor mesmo focou no vazio. O senhor falou assim, alguém pode estar bebendo, É. mas uma outra pessoa poderia dizer o seguinte, não, esse copo, ele está quase cheio, falta pouco para encher. Alguém pode estar enchendo o copo. Sim, claro. Todas as duas situações eram aceitáveis, concorda? Aham. Então, o que é a pessoa que foca no vazio? E qual que é a pessoa que foca no cheio? A pessoa que foca no vazio é uma pessoa que ela está focando na escassez. Aham. Ela, em vez dela olhar para aquilo que ela tem nas mãos, mesmo que seja pouco, ela só consegue enxergar em sua volta tudo aquilo que pode dar errado. Uhum. Por exemplo, uma pessoa se perde no meio do mato. Duas pessoas se perdem no meio do mato. Aham. Um fica muito triste, desesperado, e o outro já fica agradecido. Aquele que fica desesperado está enxergando somente a solidão, somente o estado crítico que ele está vivendo, e o outro está agradecendo porque ele se perdeu no meio do mato, mas ele tem um facão na bainha. Aham. Então, ou seja, um está focando somente no lado negativo e o outro está enxergando o lado positivo da situação. Aham. O que nós precisamos entender, irmão Ezequiel, é que de tudo na vida, por mais ruim que seja, a gente pode tirar proveito disso. Aham. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Aham. Aqui em Eclesiastes, capítulo 7, Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. O melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Que alguém melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. E os vivos aplicam o seu coração. Melhor a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. se a gente não tomar cuidado, a gente acha que Salomão estava depressivo, não é isso? Isso. Mas a questão não é a depressão, a questão aqui não é uma situação de emocional lastimável. Aqui ele estava conseguindo enxergar o que nós precisamos fazer hoje nessa mentoria. Uhum. Ele estava conseguindo enxergar em momentos de escassez, em momentos de dificuldade, em momentos de dor, um ponto de vista positivo. Entende? Uhum. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos fazer aqui, irmão Ezequiel. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o senhor me diz da dor, na sua concepção? O que é a dor para o senhor? A dor é uma coisa ruim, né? A dor é uma coisa ruim. Eu pouco sei a dor. Depois dessa mentoria de hoje, o senhor vai amar a dor. Uhum.
nós precisamos mudar o nosso ponto de vista em relação ao sofrimento que a dor causa. Aham. Nós temos que levantar todo dia e falar assim, Senhor, qual é a dor de hoje? Aham. Manda para eu poder resolver, porque eu já quero a de amanhã. Aham. O senhor acha que isso é possível em uma mente saudável? É possível. O que o senhor acha que precisa mudar para que isso seja possível? Pensar mais positivo, né? O ponto de vista. É. O senhor já sofreu algum acidente com moedor de carne? Não. Agora vamos pensar aqui uma situação. O senhor está aqui do seu lado, o senhor está aqui em pé, de frente da mesa, está lá o moedor de carne, do seu lado esquerdo está lá os pedaços de carne para o senhor moer, e o senhor pega com a mão esquerda, coloca lá e vai manuseando com a direita. Aham. Só que aí, de repente, alguém vem e te tira a atenção, e o senhor se descuida e permite que a sua mão entre mais que o necessário, e ele começa a moer o seu dedo. Quando ele começar a moer o seu dedo, o que o senhor vai fazer? Desligar a máquina, né? O senhor vai dar um jeito, porque a dor vai ser insuportável, não é isso? Tem sempre um botão de emergência, né? Agora, raciocina comigo, irmão Ezequiel. Se o senhor não sentisse dor, o senhor está aqui distraído com a mão na máquina. Na hora que o senhor fosse tirar a mão já tinha ido embora, porque o senhor não estava sentindo dor. É verdade. E por esse ponto de vista, a dor se tornou algo ruim ou já se tornou algo bom? É bom porque avisou, né? Exatamente. O senhor já imaginou, irmão Ezequiel, se o senhor, por exemplo, não sentisse dor nas costas? Porque eu sei que na sua profissão aí tem dia que o senhor chega com muita dor nas costas. Chega, né? De cansaço. Se o senhor não sentisse dor nas costas, o que o senhor ia fazer? Ia ser fadigar mais no serviço, né? O senhor ia trabalhar muito mais, só que tem um detalhe. A dor que o senhor está sentindo nas costas, ela é um aviso para dizer para o senhor assim, olha, dá um tempo e descansa, ou senão vai ao médico que tem alguma coisa de errado. Uhum. Agora, se o senhor não sentisse a dor, ia chegar um momento em que o senhor ia lesionar a sua coluna e não ia nem perceber. De repente, o senhor ia ficar aí numa cadeira de roda, porque É o senhor verdade. não sentiu uma pequena dor nas costas. É. O senhor começa a observar que, pelo ponto de vista certo, até algo que a gente não quer de maneira alguma se torna bom? É verdade. Deixa eu falar para o senhor sobre o nascimento. Não sei se o senhor já estudou, se o senhor tem algum conhecimento a respeito disso. Mas quando uma criança nasce, o senhor sabia que um bebê recém-nascido tem mais ossos no corpo do que um adulto? É. O seu crânio, esse osso aqui da cabeça, o crânio, ele é todo repartido. Aham. Porque no nascimento, a cabeça do bebê tem que ser comprimida para poder passar no canal. Uhum. O bebê já sofre com o útero da mãe o expulsando do seu lugar de descanso. Então ali ele já começa a sofrer a dor da rejeição. Alguém está rejeitando ele ali. Ele já não é mais bem-vindo ali naquele lugar. Uhum. De repente começa a comprimir a cabeça dele. Então o bebê já sai com uma tremenda dor de cabeça.
Assim que ele sai, ele já sente uma dor profunda do frio, porque dentro do útero da mãe é quentinho. Uhum. Então, mesmo que seja num ambiente natural, ele vai sentir frio. Então, ele já sente a dor do frio na pele. É. Quando o médico dá aquela sacudida, ele dá a sua primeira respirada. Os seus pulmões estão assim, ó, quando Uhum. colados. Quando ele respira, é como se fosse centenas de agulhas que perfurassem o seu peito, de tanta dor que é. E Aham. tem um detalhe: quando ele começa a chorar, quando ele começa a se esgoelar, que todo bebê faz isso, Faz. ele já começa a doer os ouvidos, porque ele não está acostumado a ouvir aquela frequência sonora. Uhum. Então, a enfermeira já vem muito rápido, já envolve o bebê no lençol, justamente por causa do frio. Só que poucos instantes depois, ele já vai se deparar com uma dor totalmente diferente e nova e insuportável, que é a dor da fome. Aham. Porque ele passou 9 meses na barriga da mãe sendo alimentado de forma direta. E É. aquele recurso foi cortado. E Uhum. agora o seu organismo começou a funcionar, pedindo o alimento. Agora o alimento vai ter que vir por outro canal. Então, ou Aham. seja, o ser humano, ele já nasce sentindo dores. É verdade. Agora, existe algo mais bonito, irmão Ezequiel, do que o nascimento de um ser humano? Não existe, né? Qual que foi a sensação que o senhor teve quando o seu primeiro filho nasceu? Ah, muito boa, né? O senhor consegue enxergar isso como uma prosperidade? Consigo. Nós estamos dando prosperidade na nossa genealogia. Uhum. A nossa família está prosperando. É. Agora, irmão Ezequiel, é fácil para o homem que trabalha no pesado igual o senhor comprar fralda para uma criança dessa? É ruim, né? E o leite, Ah, aquela tem latinha de que leite que não batalhar. dá para uma semana? É. É, termina no meio da quinzena. Deus o livre. E olha que a gente está falando aqui do E aquele correr leite no mercado. comum. Se for aquele leite É. NAN, aqueles mais caros lá, que ele é próprio para criança que não desenvolve bem aí a alimentação, eles são caríssimos, Aham. né? É caro. É caro. Irmão Ezequiel, tem como, depois dessa conversa que a gente teve, tem como, irmão Ezequiel, haver prosperidade na sua família, haver crescimento de pessoas na sua família sem dores? Não tem. E se for perguntar para sua esposa, você enfrenta de novo aquela batalha que você enfrentou na gravidez e no parto para ter outro filho? Qual que é a resposta dela? Enfrento. Só que eu E o não quero mais. senhor? Não, Não, eu não. vocês já estão tranquilo, né? Mas se Então, fosse o então já. caso, se vocês estivessem mais novos, lógico que ela queria, né? Não seria Não, uma mas ela bênção? tá toda. Oi? É, mas hoje em dia já para criar um filho não é fácil, né? Não é fácil. Até a educação, né? Até a educação é bem difícil. Agora, irmão Ezequiel, e o senhor? O senhor toparia trabalhar pesado para poder comprar fralda e leite para esse menino de novo? Toparia.
Então, ou seja, o senhor está disposto a enfrentar uma dor, e não é uma dor que começa hoje, de manhã e termina à tarde. É uma dor Não, que vai, vai ser vivida por muitos anos. né? Mas por que que o senhor está disposto? Porque o senhor está enxergando, mesmo no meio dessa dor, uma prosperidade muito maior. É, O que nós precisamos entender, irmão Ezequiel, é que não existe crescimento sem dor. Não existe prosperidade sem dor. é verdade. Eu vou te dar um exemplo aqui do atleta. O atleta, ele começa a treinar, aí vamos supor que quando ele corre 30 quilômetros, ele já sente uma dor insuportável no corpo e para. No outro dia, ele começa de novo a correr os 30 quilômetros, mas quando chega nos 30 quilômetros, ele fala assim, não, agora eu preciso enfrentar essa dor. E ele vai e corre os 30 quilômetros ali e mais dois. Ou seja, os 30 quilômetros, se ele continuar, vai chegar um momento em que ele vai se adaptar, vai ficar adaptável para ele aquela dor. Para o seu corpo já vai ser Né? natural. Quando Aham. isso acontecer, o que que ele vai fazer? Ele vai aumentar o Ele, percurso e ele vai procurar novas dores. aham. Porque quando o atleta sente dor, é naquele momento, olha que interessante. Quando o atleta sente dor, é naquele momento que ele tem a oportunidade de expandir a sua capacidade, expandir os seus limites. É. Agora, irmão Ezequiel, por que que a gente tem a mania de achar que na vida ministerial e espiritual vai ser diferente? Não é. Deus, ele é tão sábio, mas tão sábio e tão amoroso, que Deus não vai enviar o irmão Ezequiel para uma batalha que ele não esteja preparado para ela. É verdade. O senhor acha que é interessante para Deus ele te enviar para uma batalha, sabendo que o senhor vai morrer nessa batalha? Ah, não, não, mano. Até em relação à tentação, o que que diz em 1 Coríntios 10:13? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis, e com a tentação dará também o escape. Aham. Olha só o tanto que Deus é lindo, irmão Ezequiel. O tanto que Deus é perfeito. Só que tem um detalhe. Se o senhor não estiver pronto para a batalha, o que que ele vai fazer? Vai deixar o senhor quietinho? Não, vai tentar preparar. O senhor precisa crescer, o senhor precisa amadurecer, o senhor É, precisa evoluir até o ponto em que o senhor esteja preparado psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, com uma maturidade de fé profunda, elevada, para quando o senhor for enviado para aquela batalha, o senhor consiga suportar todas as adversidades daquela batalha. Mas a gente acabou de falar que não existe crescimento sem dor. é, Então, todos os dias, Deus vai te dar uma missão diferente, um pouco menor, para poder te capacitar para aquela maior. é verdade. Aí, onde o obreiro é humilhado e não entende, É, o obreiro é confrontado e não entende. É nesse momento em que o obreiro dobra o joelho na madrugada e começa a chorar e fala: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Não está fazendo nada.
Deus só está te dando a oportunidade de, no meio dessa dor, crescer, amadurecer, evoluir e ficar mais forte. Aham. Então, irmão Ezequiel, se para eu poder crescer, eu preciso passar pela dor, então bora passar logo. Verdade. Senhor, qual que é a próxima dor? Porque vai chegar um momento em que o senhor vai apanhar tanto que para o senhor não vai fazer diferença mais. Vai chegar um momento no Aham. seu ministério que as pessoas vão poder te criticar, que os pastores vão tentar te calar e para o senhor não vai fazer diferença. Por quê? Porque o senhor já foi experimentado. É verdade. Então nós temos que ter uma visão muito diferente em relação à dor e amá-la. É, O senhor concorda? concordo. Traz aprendizado para a pessoa, né? Exatamente. Traz resistência. É. A pessoa cresce, a pessoa amadurece. Somente mediante o sofrimento. O pastor, esse que eu estava antes, ele falou que não podia pregar daquele jeito, senão de repente as pessoas não iam voltar mais. Não sei o que tem, não sei o que tem. Não, tá bom. Depois, outra vez, ele trouxe veio fazer, outro pastor fazer uma campanha, ele disse que tinha muita gente se espelhando em mim, o modo que eu era e o modo que eu estava sendo. Eu estava sendo, era para mim me cuidar, que tinha muita gente me observando. E através de mim, muita gente ia vir para a igreja através de mim. Então é sinal que eu não estou errado, né? E ele estava vendo, ele estava escutando. É coisa que, não sei, ali não era o meu lugar. Vários pastores mandaram, saia daí antes de crescer, senão você não vai crescer, hein? Vai acabar caindo, hein? E eu saí dali. Eu fui para essa igreja que eu tô agora, essa igreja agora, o pastor me apoia bastante, tá? Ele me apoia bastante espiritualmente, é meu amigo. Principalmente a gente tem que ser amigo do pastor, né? Só tem mais uma coisa que eu preciso te falar, irmão Ezequiel. Sou todo ouvido. Eu te falei que nós temos que amar a dor, não é? Uhum. Nós temos que amar a dor com um amor vagabundo. Uhum. O senhor conhece qual é o amor vagabundo? Não dá muita credibilidade. Não. É o amor de uma noite só. Uhum. Pois é, não dá muita credibilidade. Então é o amor de uma noite só. Uhum. Para poder ter aquela noite, o camarada faz mundos e fundos, promete mundos e fundos, É isso e aí. bate de frente, e anda quilômetros atrás, mas aí depois que tem uma noite de relacionamento, cai fora e não quer ver nunca mais. Ele vai querer procurar outras Uhum. dores. É. Ou seja, irmão Ezequiel, sentir dor é saudável para o meu ministério. Uhum. Mas se eu começar a sentir dor, a mesma dor, duas vezes, já está errado. Ou Tem que seja, ser tudo se dor nova. doeu, exatamente. Se doeu, é porque precisa melhorar. Então eu vou melhorar para que aquela dor nunca mais me alcance. Não, aquela dor eu não quero mais, não. Eu quero novas dores. É igual eu comento muito com a minha esposa. Não muito, mas agora, mas no começo do relacionamento.
Eu falava para ela assim, a gente pode brigar todo dia. Todo dia a gente pode ter uma discussão diferente. Mas desde que seja diferente, Não é mesmo. não a mesma. É, Porque vai chegar um momento em que a gente não vai ter mais o que discutir, ué. é verdade. Termina, né, a discussão. O senhor concorda? Concordo. Então, irmão Ezequiel, o senhor precisa virar essa chave da dor. A dor não é algo ruim. A dor não é ruim. A dor ela é boa. O senhor tem que olhar para a dor com um olhar positivo. Naquele momento, parece que tudo perde a graça, parece que tudo perde o sabor. Naquele momento ali, é difícil, sim, a gente sabe disso. Mas aquele momento é o momento que vai te trazer crescimento. É verdade. A fase boa na vida do ministro do Evangelho, aquela fase boa, é a fase do desfrute. É ali naquele momento em que eu vou desfrutar. Ali eu vou me alegrar. Eu vou aproveitar o gozo do Espírito. Mas na fase ruim, é a hora do crescimento. Ou seja, irmão Ezequiel, seja na fase boa ou seja na fase ruim, sempre nós estaremos em crescimento. E sempre nós estaremos olhando com um olhar positivo. Então, o senhor está vivendo uma fase boa? Vai passar. Mas se o senhor está vivendo uma fase ruim, também vai passar. O que não pode passar é desapercebido os códigos daquela situação. Porque se o senhor acessar os códigos certos, a chave vira e o senhor transborda. É verdade. O ministro do evangelho, ele tem que ser preparado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor já tinha alguma vez ouvido falar sobre isso dessa maneira ou não? Não. O senhor mesmo já tinha parado para pensar, para poder analisar com esse ponto de vista ou não? Não tinha para pensar. Então, a partir de hoje, o senhor vai começar a olhar a dor com um olhar diferente? Bem diferente. Bem diferente. Essa preparação, irmão Ezequiel, essa mentoria aqui de hoje, é algo que precisava ser colocado em curso de obreiros. É verdade. Quando se faz um curso de obreiro na igreja, a liderança não preocupa em tratar o emocional, em tratar o psicológico do obreiro. Eles querem apenas mostrar para o obreiro quais são as suas funções, deixar bem claro para ele que ele não pode falhar em nenhuma delas, afinal ele está trabalhando para o reino. E alguns ainda têm uma decência maior, e faz um curso bíblico, de conhecimento bíblico. Esses são os que menos erram. Mas não existe, irmão Ezequiel, nas nossas igrejas, um núcleo de preparação emocional e psicológica para que o obreiro entre na batalha. Não, eu fiz o curso de obreiro, não tem nada disso aí. Falta isso no nosso campo. Falta isso nas nossas igrejas. É verdade. Só que ontem nós falamos sobre a lei do transbordo, não foi? Uhum. Uma água não pode ficar parada, ela precisa fluir. Então, irmão Ezequiel, o senhor foi transformado hoje, sim ou não? Foi. Então, o senhor vai passar essa transformação para frente a partir de hoje. Esse novo ponto de vista, esses códigos que foram acessados e a chave virou, o senhor vai carregar esses códigos consigo.
para que o Senhor possa passar para outras pessoas. Essa é a lei do transbordo. Nós precisamos buscar tanto isso, irmão Ezequiel, tanto isso, que quando nós estivermos passando por uma dor, a gente ter o prazer de sentir e falar assim, eu estou passando por essa dor. Isso vai me fazer crescer. Isso vai me fazer melhorar. Logo, logo passa. E quando passar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um obreiro melhor. É verdade. Mas tem um detalhe. É o amor vagabundo. É o Não amor de pode, uma noite só. não pode se apegar, Não. né? É um amor de uma noite só, é o amor de carnaval. Chegou de manhã, enxuga as lágrimas, E ó vamos lá. dor. Aí o senhor vai falar para ela, ó dor, te agradeço por essa noite agradável que passamos juntos, mas ó, cai fora. Amanhã já tem outra aqui. Uhum. Amanhã já vai ser outra. Uhum. Essa mesma dor eu não vou sofrer mais, não. Esse é o código. Essa é a visão. E é assim que um obreiro, um ministro do evangelho tem que viver. Porque nós estamos em constante crescimento e em constante evolução. Nós falamos sobre isso na segunda mentoria. Uhum. Quando nós falamos sobre Filipenses capítulo 1, versículo 6. Porque aquele que em vós começou a boa obra, no dia do Senhor há de terminar. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Porque as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, ou seja, irmão Ezequiel, que seja hoje ou que seja amanhã, uma hora a gente vai precisar crescer, a gente vai precisar melhorar. Então, por que que não pode ser hoje? É verdade. Por que que não pode ser agora? É. Dor tem que ser igual remédio ruim. Como que é remédio ruim? Toma, mas cura, né? Toma o quê? Toma, mas cura. Remédio ruim, tal, o cara toma, mas ele cura, né? Mas o senhor toma degustando? Não, não. Vem cá, o senhor toma um remédio amargoso igual come uma picanha? Não, não tem como, né? A picanha o senhor come degustando, bem devagarzinho, não é? E o remédio É. amargo, o que que o senhor faz? Aquela copada de remédio amargo, o que que o senhor faz? Toma uma vez só. Vai, Uma vez só, para poder fazer o quê? O sofrimento ser ah, mais desce. rápido. Então, Ah, pronto, irmão Ezequiel. É levantar de manhã, bater no peito e falar: Senhor, pode mandar a próxima, eu estou pronto. Arrocha, papai, eu quero crescer, eu quero evoluir. Porque é na hora da dor. O senhor conhece aquele hino da harpa que fala assim, ó? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu mais forte vem a brisa. O senhor conhece? E hoje? Quantas vezes o senhor já chorou ouvindo os hinos da harpa? ele é bonzinho da harpa, né? O É senhor bom. quer anotar e acessar mais um código? Aham, E esse código que o senhor vai acessar vai servir como bálsamo na hora da dor. aham. As suas lágrimas de hoje é o regozijo de alguém amanhã. Amém. As lágrimas de hoje que te fazem crescer e evoluir serão a alegria de alguém amanhã. Aham, Porque quando o senhor supera aquela dor, quando o senhor supera aquele desafio, o senhor cresce, o senhor se expande.
O que acontece com um tanque de água se ele se expandir? Uma caixa d'água, um reservatório que cabe apenas 500 litros de água. Mas, de repente, ele se expande e agora ele cabe 1.000 litros de água. Vai ficar melhor, né? Ou seja, vai ter mais água para transbordar. Transbordar. Então, aquelas pessoas que hoje estão sendo transbordadas pela sua vida e pelo seu ministério, não sabem as lágrimas que o Senhor derramou para chegar naquele ponto. E isso alegra a nossa alma. É verdade. Porque se eu sei que eu estou sofrendo agora, eu sei que eu estou sentindo dor agora, eu preciso acessar esse código na hora da dor. Tá doendo, tá sofrendo, tá difícil, não tá fácil. Mas essa dor eu não vou sentir nunca mais e amanhã eu vou transbordar muito mais. Por quê? Porque eu expandi a minha capacidade. Eu estiquei os limites das minhas barreiras. Eu consegui quebrar com barreiras que antes eu não tinha conseguido. Mas nesse momento de dor, eu me expandi, eu cresci. Se eu cresci, Deus vai mandar mais para que eu possa transbordar mais. É verdade. E aí, o que o senhor me diz agora em relação à dor? É bom, né? Ué, mas no começo da live, no começo da mentoria, o senhor falou que era ruim, ué. É. Agora eu vejo os momentos que eu passei, o porquê que serviu. E tá pronto para passar por aqueles momentos de novo? Os mesmos, não. Os Quero mesmos outros. não. Outras dores. Como é que o senhor lida com um negócio que é tão bom para o senhor está passando uma pessoa e a pessoa não tá entendendo, não está acreditando. O senhor está sentindo que o Espírito de Deus ali tá ali, o senhor está passando para a pessoa e ele não está dando crédito. Como o senhor lida? Há duas situações. Primeiro, eu faço igual Jesus. Não está crendo? Vou fazer milagre em outro lugar, porque eu preciso transbordar. Entende? Eu preciso transbordar. É. Então, há momentos em que a gente tem que deixar para lá e ir para outro rumo. Só que tem momentos, por isso que é muito importante, e isso faz parte da chave de amanhã. É. Amanhã a gente já tem uma chave para trabalhar. É. E isso aí que o senhor perguntou, a gente vai falar disso. É. Tá bom? É isso aí que quiser aprender. Olha só. E muitas vezes a gente está transbordando aquilo ali, que nem o senhor estava falando, eu pensando, ele está transbordando, E não e está está querendo fluindo. passar, querendo passar para outra pessoa e a pessoa não está nem aí. Ela quer ser mais sábia do que a gente, mas não quero ser sábio, eu quero passar aquela alegria para mim que eu tô sentindo para ele e ele não está querendo aceitar. Só que tem momentos, irmão Ezequiel, que a gente precisa ter discernimento. É. Há momentos em que tem uma certa resistência. E aquela resistência tem que ser quebrada. Uhum. Então, numa situação como essa, o que é o mais sensato? Buscar no Espírito a orientação. Senhor, eu deixo ou eu persisto? Porque se for para eu persistir, então me dá os códigos para eu poder acessar.
É o que eu faço. Porque se for para a gente poder continuar, a gente continua de um jeito ou de outro. Se a gente não vai continuar falando, pregando, a gente vai começar a orar, intercedendo, para que as algemas se quebrem, para que a visão se abra. A Bíblia diz que o Deus deste século cega o entendimento. Ou seja, tem pessoas que elas estão cegas. O seu entendimento está cego, os seus olhos, não conseguem enxergar. E nós que conhecemos a verdade, há momentos em que a gente precisa, na direção do Espírito, a gente precisa fazer o quê? Ou a gente larga e Deus vai preparar um outro momento para aquela pessoa, talvez até com uma outra pessoa, ou senão Deus vai usar a gente para poder quebrar aquilo. Mas eu tenho que me perguntar, Deus está no negócio? Se tiver, eu tô. Se não tiver, eu tô fora. Eu vou transbordar em outro lugar. Não vamos jogar a pérola aos porcos, né? Não, rapaz, o senhor não poderia ser mais assertivo com uma expressão como essa. Exatamente. Tem porco que não quer mudar, quer ficar chafurdando na lama. E como é que tá o coração? Tá em paz? Em paz. Em paz, graças a Deus, em paz. Tô louco pro pastor me escalar já, né? É mesmo? Claro. Vamos usar a ferramenta, né? Vamos usar as ferramentas. Usar lá, vamos ver. Mas eu só quero te pedir uma coisa. Que o senhor não esqueça da gente. Não. O senhor vai ver, espera que o senhor ver. A gente tem conteúdo aí todo dia na internet, conteúdo novo. Aí o senhor vai entrar em pregação ainda, o senhor vai ver. Amém. Eu vou lhe usar ainda como abrir um tópico e como colocar ali numa pregação ainda, o senhor vai ver. Amém, meu irmão. Transborde. Para fazer uma transborde. Beba dessa água. Vou lhe usar o senhor, usar seu nome ali, de assim. O Espírito Santo vai votar bem certinho. Amém, meu irmão. Isso é uma honra muito grande para a gente. Mas a minha maior alegria, irmão Ezequiel. Eu não quero humilhar ninguém, quero cada vez ser mais humilde, sabe? Mas eu quero mostrar para certos pastores que está faltando, né? O que está faltando? Uma pessoa que nem o senhor dentro de uma igreja. Ele chamar uma pessoa que nem o senhor para dar um curso de obreiro, para os obreiros não virem sofrer que nem eu estava sofrendo. Eu tive que... Deus, né, botar... Eu fui buscar em oração e colocar uma pessoa que nem o senhor para me orientar. Porque, nossa, só eu sei o que eu passei. Só eu e Deus. Eu orar assim, pedindo para Deus, sabe? E o senhor falou uma coisa bem certa ali. Eu perguntava, Deus, aonde que eu tô errado? Aonde que eu tô pecando? E eu não sabia onde que eu tava. E não era nada, que o senhor falou, não era nada. Eu não estava acessando a chave certa, né? Exatamente. Hoje é bem diferente. Até minha oração mudou. Mas muda. A sabedoria muda. Eu quero cada vez mudar mais. Quero mudar mais e mais ainda. Quero ter mais humildade no meu coração, sabe? Não, eu falei o seguinte, que muitas vezes chegava na igreja e tinha que colocar uma máscara lá, chegar mostrando que eu estava feliz, transmitindo um negócio que eu não estava sentindo, para
bancando o super-homem, né? Transmitindo uma coisa, tinha que pregar uma coisa que a gente não tava, e não é assim que a gente tem que viver, né? Tem que viver calma e em paz, não oprimido, que nem eu tava oprimido. E depois que pega o código certo e acessa a chave certa, parece ser uma coisa tão simples, não é? Parece ser bem, bem simples, mas é difícil para chegar lá, né? Exatamente. É difícil para chegar lá. Agora representa simples, mas até chegar ali não era simples. O senhor passou quantos dias orando, pedindo a Deus em uma direção para o senhor poder acessar esses códigos? 35 dias 35 dias orando na madrugada, na madrugada. pedindo a Deus para enviar um recurso que o senhor não tinha. Eu enviar um recurso para mim, um modo, outro, sabe? Para mim. Daí ia procurar um curso, ia procurar um negócio ali, ia ver ali, era muito caro. Ah, Deus o livre. E eu naquela, querendo, sabe, ter aquela sede para fazer, para mim, angustiado mesmo, angustiado, Deus o livre. Foi, o senhor apareceu na internet ali, daí. Fiquei ansioso para chegar o dia para nós começar aquele. Digo, pô, Deus é agora. Tava vendo, sabe? Cheguei agora que vai alavancar o negócio e vamos chegar lá. Porque, com certeza, o senhor nunca passou por uma situação dessa. Mas é ruim o senhor chegar na igreja e ter um passar um monte de mensagem na mente do cara e de chegar na igreja e não conseguir transmitir aquela mensagem. E falar metade daquela mensagem e parar. É bem, bem ruim, bem difícil. Ficar meio devendo para Deus, tipo, dava devendo para Deus. É um negócio bem, bem ruim. Mas hoje eu creio que não. É isso Mas e aí. agora, hoje? Hoje a gente está aqui no quinto dia da mentoria. Hoje a gente fechou o quinto dia, né? Como que o senhor está hoje, à sua disposição? Nossa, tá 100% melhor do que nós começamos. 100% melhor. O senhor já está com outro pensamento. Eu tô com a minha mente bem aberta, sabe? Não tô preocupado com o que vão pensar, o que vão. Eu só quero falar do amor de Deus e deixa que eles pensem o que eles quiserem pensar. Deus vai transformar a pessoa certa que quer ouvir aquela palavra, que precisa de ouvir aquela palavra que nem eu estava precisando. Deus vai transformar ele.